Olá, olá, boa noite. Estamos aqui, Provérbios 24, dia 24. Já estamos caminhando para poder finalizar essa série de leitura e reflexão a partir do livro de Provérbios. Cada dia a gente lê um provérbio, né? Com todos os seus versos ali. A gente vai aprofundando, vai ressaltando algumas coisas depois que a gente já faz a leitura. A gente vai colocando destaque em outras. E Deus vai abrindo os nossos olhos, né? Abrindo os nossos ouvidos, os nossos olhos e muito mais o nosso entendimento para que realmente a gente possa ser corrigido, ser consolado, ser transformado. Que você realmente venha colocar em prática tudo que você tem aprendido aqui. E não pare de ler, continue lendo Provérbios. Mas hoje a gente vai dar continuidade, vamos abrir aí em Provérbios 24. Vamos ler a partir do verso 1. Abra sua Bíblia. Pegue seu aplicativo, se você não estiver podendo nesse momento, não tem problema, me ouça. Se você não pode me ver, pelo menos me ouça. Faça essa leitura comigo, eu vou fazer essa leitura corrida, mas depois você faz essa leitura pausada, viu? Vamos lá? Provérbios 24, a partir do verso 1, que vai dizer assim: Não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles, pois tramam violência no coração, e suas palavras sempre causam problemas. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes, à porta da cidade, nada tem a dizer. Quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas. Os planos do insensato são pecado. O zombador é detestável para todos. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Liberte os que foram injustamente condenados à morte. Salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela pela sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo é doce ao paladar. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você a encontrar, terá um futuro brilhante e suas esperanças não serão frustradas. Não seja como o perverso que fica de tocaia na frente da casa do justo, nem ataque a moradia dele. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Não se alegre quando seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará sua ira. Não se perturbe por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro. A luz dos perversos se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o rei, e não se associe com os rebeldes, pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que castigo virá do Senhor e do rei? Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. O juiz que diz ao perverso, você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. Mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado. Eles receberão grandes bênçãos. Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Não testemunhe contra o próximo sem motivo, não minta a respeito dele e não diga, agora vou me vingar do que ele me fez, vou acertar as contas com ele. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição: um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Aqui a gente finaliza os versos, né, que compõem o provérbio 24, e a gente vai começar já destacando o verso 3, que vai dizer assim, com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. É com sabedoria que se constrói uma casa.
Gente, unir pessoas diferentes, né? Unir pessoas com temperamentos diferentes, personalidades diferentes, né? Ideias diferentes, não é fácil. Não é fácil. Mas uma casa, ela não é construída simplesmente pelo agrupamento de pessoas, né? Seja por laço sanguíneo ou de afetividade, não importa, não é o agrupamento de pessoas que constrói uma casa. Não é simplesmente você comprar todos os materiais de construção e levantar, né, as edificações, fazer toda a estrutura. Não é somente isso que faz com que uma casa seja construída. É com sabedoria que se constrói uma casa e com entendimento que ela se fortalece. Se a casa não tem sabedoria, se a casa não tem entendimento, ela é uma casa fraca, ela é uma casa firmada sobre a areia, e a areia não gera estabilidade, mas ela não deixa de ser uma casa, não é verdade? Ela é uma construção, porém não tem raiz, né? Não tem firmeza, não tem entendimento, não tem sabedoria. Então uma casa, para que ela seja construída, ela é construída com sabedoria e é fortalecida através do entendimento. É buscando entendimento, é buscando aprimoramento, é buscando o conselho que você constrói uma casa. Olha, pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Né? O conhecimento, ele vai atrair até bens materiais. A sabedoria atrai bens materiais, atrai a harmonia, atrai a união, atrai a comunhão, atrai a alegria e também atrai até mesmo os bens materiais. É o conhecimento que vai levar você além, é o conhecimento que de fato vai trazer firmeza e fortalecimento à sua casa, é o entendimento. Por quê? Porque o tolo destrói, tudo que o tolo coloca a mão, ele destrói. Ele até pode no íntimo dele querer conquistar algo, querer ter algo, mas a tolice não permite ele ir além. Por quê? Porque ele é orgulhoso, porque ele não aceita conselho, porque é arrogante, porque ele é o bom e ninguém mais presta, né? Agora, a casa, que ela é construída e firmada, alicerçada, ela é construída baseada em sabedoria e se fortalece em entendimento. E é através do conhecimento que ela enche os cômodos dela de bens preciosos. Olha que coisa importante. São coisas que você não vê, né? Sabedoria, conhecimento, entendimento são preciosidades, bens imateriais, você não vê. Mas são bens extremamente importantes, mais importantes do que qualquer estrutura física que você tenha, qualquer bem material que você possa existir de mais valioso. A sabedoria, o conhecimento, o entendimento é mais importante, né? Ele é mais importante. Por quê? Porque a sabedoria faz o sábio ir para lugares altos, faz o sábio entrar em lugares que ele não entraria por não ter condições, né? Porque ele tem amizades que leva ele a lugares, ele conquista cidades, né? Ele tem fortaleza a partir da sua sabedoria sem ser forte. Então, uma casa, para que ela seja construída, ela precisa ser construída mediante sabedoria e entendimento para ser fortalecida, e encher os seus cômodos de riqueza mediante conhecimento, é por meio do conhecimento. Então, é isso que faz uma construção, uma casa, um lar, uma família ser bem estruturada, é mediante sabedoria, conhecimento, entendimento. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de sabedoria, conhecimento e entendimento, não é só você saber assuntos. Não é você saber assuntos, mas é você saber lidar com as coisas da vida. É você enfrentar as adversidades, as circunstâncias boas, circunstâncias ruins. É você saber que o orgulho precede a queda, né? E a humildade precede a honra. É você saber ser manso e humilde. É você saber ouvir mais do que falar. É você prestar atenção nas coisas que estão à sua volta. É você amar em vez de odiar. É você perdoar do que guardar rancor. Isso tudo faz parte de sabedoria. Isso tudo faz parte de conhecimento, de entendimento. Isso é entendimento, isso é conhecimento. Não é você pegar e ler um livro e saber tudo que está se passando naquele livro. Você ter conhecimento específico de um assunto tal, de um assunto assim. Não! É você ter conhecimentos que faz você viver, faz você ter vida, faz você construir relacionamentos, faz você estar no meio de pessoas e ser importante ali, ser estimado ali, né? Você enfrentar conflitos, você ser pacificador, você ser moderado, né? Você ser empoderado pelo Espírito Santo, que não causa desequilíbrio da sua mente, você não perde a sua sanidade, né? Você não se embriagar com aquilo que lhe faz perder
a sua sanidade, que te leva ao desequilíbrio, não, mas se encher do espírito, de sabedoria, de conhecimento, de poder, daquilo que gera em você vida. Então a ideia é construir uma casa mediante sabedoria, entendimento e conhecimento. De fato, você vai ter uma casa edificada na rocha, e essa rocha é Jesus. É dele que vem todo conhecimento, toda sabedoria, todo entendimento. É de Deus que nós conseguimos construir a nossa casa e fortalecê-la, porque o Senhor tem sempre ao melhor a nos instruir, a nos ensinar, né? Então vamos lá, verso 5, que vai dizer assim: o sábio é mais poderoso que o forte, que tem conhecimento se fortalece sempre mais. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Você tá vendo aqui o que a gente falou antes, ó, o sábio é mais poderoso que o forte. Já viu uma pessoa forte? Já viu uma pessoa bem forte mesmo, fisicamente, emocionalmente? Olha, o sábio é mais forte do que essa pessoa. Se essa pessoa não tiver sabedoria, se essa pessoa não busca sabedoria, se essa pessoa não busca conhecimento, não busca entendimento, ela só tem a aparência de forte. O verdadeiro forte é aquele que tem sabedoria. E o que tem sabedoria, ele nunca cessa de aprender, de buscar sabedoria. Ele se fortalece cada vez mais como? Adquirindo sabedoria. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Porque é o conhecimento que gera fortaleza, né? Porque a pessoa que tem conhecimento, que tem discernimento, que tem sabedoria, ela cria estratégias, né? Ela consegue ter percepções que ninguém tá tendo. Ela consegue ter uma visão muito mais ampliada, uma visão de águia. Então, o sábio, ele é muito mais forte do que uma pessoa aparentemente forte. A fortaleza do sábio está justamente na sabedoria dele. Ele se fortalece cada dia mais. Quanto mais ele adquire conhecimento, sabedoria para a vida dele, para aplicar na vida dele, na família dele, nas relações dele, ele está se fortalecendo. Vamos lá, o verso 6 vai dizer assim, ó: portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. É meio que uma continuação do 5, que vai dizer: o sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Se você vai sair para uma batalha, se você vai sair para guerrear, se você vai enfrentar uma dificuldade, se você vai fazer qualquer coisa que você precise se revestir de conhecimento, de entendimento, e ainda assim, e acima de tudo, de conselheiros, faça isso. Não se sinta altamente capaz, totalmente preparado. Sempre aprimore aquilo que você já sabe. Não caia na armadilha do seu próprio conhecimento. O sábio, ele não cai na armadilha daquilo que ele já sabe. O sábio, ele está sempre, então, buscando aprender. Ele está sempre buscando se aprimorar. Ele não cai na armadilha do seu próprio conhecimento. Ele é aquele ditado, né? Aquela expressão do filósofo: sei que nada sei. Então o sábio, ele não cai na armadilha do seu próprio conhecimento, ele busca assim multidão de conselheiros para ele obter vitória. Vamos lá, verso 8. Quem planeja o mal se torna conhecido como criador de problemas. Quem é que não conhece uma pessoa assim, né? Que onde chega causa problema, onde chega causa confusão, onde chega a divisão. Porque é uma pessoa que planeja o mal. No interior dela, ela é negativa, né? Ela é pessimista, ela tem um coração amargo, rancoroso, ela é cobiçosa, ela é invejosa, ela tem a língua ferina, ela é fofoqueira, ela tem uma cara suave, mas por dentro ela tá planejando mal, ela tem aparência de boa, mas por dentro ela tá querendo mal. Então a pessoa que é conhecida como criadora de problemas, ela planeja o mal. Eu não quero que você imagine agora que todo mundo é maldoso, mas tem pessoas que, gente, onde chega é problema, não tem como escapar, parece que a energia muda, parece que o tempo fecha. Tem pessoa que é assim, infelizmente, essa pessoa, ela planeja o mal, sabe por quê? Porque o mal tá dentro dela. Planejar o quê? A pessoa que tá ali, ó, dentro dela, já calculando aquilo, já pensando naquilo, já com aquele sentimento ruim, ela planeja, ou seja, o mal tá dentro dela. Essa pessoa que chega e causa problema, onde vai, por onde passa, o mal, né, a energia ruim, o rancor, o orgulho, né, a falta de domínio próprio, o coração está endurecido, está amargurado, o mal está dentro dela porque está sendo planejado ali, ó, ou seja, aquilo que ela está articulando dentro dela, até de modo inconsciente, no sentido de nem querer fazer o mal, mas o mal já faz tanto parte da vida dela que onde ela chega tudo muda, a paz que estava
se perde, passa. Tem pessoas que são assim, elas são negativas, né? Ainda que elas não lhe digam nenhuma palavra ruim, mas elas conseguem com a própria presença ser negativa, né? Parece que a atmosfera muda, por quê? Porque o mal tá dentro dela, ela planeja o mal. Vamos lá, vamos continuar. O verso 12 vai dizer assim, ó: não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente, ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Olha, você que normalmente fala assim, eu não sabia que tinha acontecido isso, eu não sabia que estava acontecendo isso, eu não sabia disso. Deus está vendo, a gente já falou sobre isso, que Deus é aquele que sonda os corações, né? Ele conhece o mais profundo da alma do ser humano. Então, por mais que você olhe para a pessoa e a pessoa realmente acredite que você não sabia, que você não tinha conhecimento, mas Deus sabe, ele vai retribuir você conforme, de acordo com as suas ações, ele vai retribuir. Então não adianta dizer, não se desculpe dizendo, eu não sabia, nossa, eu desconhecia, e ainda se desculpa como se realmente você não tivesse conhecimento. Deus está vendo, e você vai ser retribuído sim, mesmo que a pessoa inocente realmente lhe desculpe, né, fale pra você, não, tudo bem, já que você não sabia, deixa pra lá, inocente, porque ela não sabe do seu interior, mas Deus sabe, e ele vai retribuir. Vamos lá? Vamos partir agora pro verso 16, que vai dizer assim, ó: ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso, e é verdade. O justo, ele pode tropeçar, que nem a gente falou. O problema não é cair. O problema é cair e ficar prostrado. Mas o justo não, ele cai e tem um Deus que levanta, porque ele tem atos de justiça. Então ele vai falhar? Vai falhar. Mas ele não vai ficar na falha, ele não vai ficar no caminho da iniquidade, ele não vai ficar debaixo do pecado. Ele se arrepende, ele muda a rota, né? Ele pede ajuda, ele tem um Deus que o ajude, porque ele é o som do coração e sabe que o coração do justo é um coração arrependido, quebrantado. Agora, o perverso, basta uma calamidade e ele já fica prostrado. Basta uma calamidade para ele ser completamente destruído. Por quê? Porque a vida dele é uma vida perversa, né? A vida dele é uma vida de morte. Então basta somente um mal sobre ele para que ele seja completamente destruído, para que de fato ele seja atingido e fique derrubado, né? Fique prostrado e sem se levantar. Por quê? Porque os atos dele é de injustiça, é de perversidade. Basta somente uma calamidade, é suficiente para derrubar o perverso. Vamos lá? O verso 17 e 18 vai dizer assim, ó: não se alegre quando o seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele se desviará a sua ira. Gente, isso aqui é muito sério. Olha, aqui tá dizendo para você não se alegrar quando o seu inimigo cair. Aquela pessoa que você tem como inimiga, né? Que você acha que é sua inimiga, que tem problemas com ela. E olha que Deus fala que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, a gente não briga com os nossos irmãos, mas aquilo que está no mundo espiritual pelejando através da vida da pessoa para nos atingir. Mas ainda que você veja esse seu inimigo cair, se você se alegrará, a ira de Deus que estava sobre ele, de acordo com as obras dele, que ele vai pagar de acordo com as obras dele, pode ser aliviada. Deus pode retirar a ira de sobre o inimigo só porque você se alegrou. Isso é sério e é um pouco incomodante, né? Incomoda. Eu não sei nem se existe essa palavra, incomodante. Na verdade, eu acho que não. É intrigante. Essa é a palavra que eu queria dizer. Por quê? Porque o inimigo cair, né? Normalmente a pessoa pensa o quê? Olha, agora eu vou contar minha vitória. É bem feito, né? Caiu, agora ele vai ver como é. Deus não quer isso. Não quer que você diga que sua vitória tem sabor de mel a partir da alegria na derrota do inimigo. Não quer. Deus não quer que você se alegre vendo o seu inimigo cair. Sabe por quê? Eu vou até um pouquinho mais profundo. Justamente pelo fato de que a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue. Porque a nossa alegria não é e não pode ser em ver o outro ser humano ser destruído. Olha, ainda que ele tenha culpa no cartório, ainda que seja por conta das ações, a gente não pode se alegrar. Gente, eu sei que é difícil, é profundo, mas é a própria palavra de Deus instruindo. Entrega na mão de Deus, não deseja o mal. E se ver cair, age de misericórdia. Se tivesse ao alcance estender a mão, estenda a mão. Eu sei que não é fácil, mas é o que Deus espera de nós, porque é o que ele nos ensina. Lembra que ele chamou Judas de amigo? Falou: amigo, para o que vieste fazer?
Ele chamou Judas de amigo e era o traidor. No momento que Judas estava indo prendê-lo. Eu sei que não é fácil, mas a gente está falando de um Deus que fala assim, ó. Se te baterem na face direita, dê a outra, dê outro lado. Né? Ou se é na esquerda, dê a direita. Mas ele fala o quê? Se baterem em uma face, dê a outra. Né? Não retribua com a própria moeda. Por quê? Porque a gente retribui de acordo com o que tem dentro de nós. Se você se alega com a queda de alguém, ainda que seja o seu inimigo, você está sendo tão mal quanto ele. Então, se dentro de você tem bondade, tem amor, tem compaixão, ainda que você veja o seu inimigo cair, mediante, de acordo com aquilo que ele mesmo plantou, com as consequências dos atos dele, você não se alegra. Você não tem prazer naquilo, você se entristece e fala, meu Deus, como poderia ter sido diferente? Jesus, tenha misericórdia que essa pessoa possa ter oportunidade de mudar, que isso gere uma oportunidade dela mudar, dela ser transformada. Deus ajuda você a fazer isso. Se você tiver um coração em Deus, firme em Deus, lavado pelo poder da palavra, você consegue fazer isso. Você consegue. Não deseje o mal e muito menos quando ver cair, não conte vantagem. Não se alegre, porque Deus pode tirar a ira que estava sobre o inimigo e simplesmente até mesmo colocar sobre você a partir daquele seu comportamento inadequado, né? Porque se o seu coração se alegra com a queda de alguém, não importa. Você também tá cheio de maldade dentro dele. Tá cheio de orgulho, né? Tá cheio de arrogância. E isso não faz parte, não é o que Deus quer pra sua vida. Então se purifique, né? Não é fácil. Mas eu não tô falando pra você fazer sozinho. Realmente sozinho não é fácil. Agora com Deus, você é mais que vencedor. Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos lá? Vamos verso 19, que diz assim, ó, não se perturbe por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro, a luz dos perversos se apagará. E é o que a gente já falou. Aquilo que o perverso adquire na desonestidade, né, na injustiça, não é duradouro. Então não inveje o perverso, não inveje o pecador, entendeu? Porque não tem futuro, a luz do perverso se apagará. Ela pode até acender, pode até parecer algo reluzente, né? Mas não é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha tem valor real, é duradouro. Então não inveje aquilo que o perverso conquista, ainda que aparentemente bom. O caminho é morte, né? A luz dele vai se apagar. Vamos lá. Verso 23. Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. Olha, quando a gente está julgando um caso, a gente já falou que a gente precisa trabalhar com a imparcialidade de Deus. Ele tem lá a dose, o padrão certo de agir com justiça. E se você estiver na posição de agir como árbitro em julgar o caso de alguém, é errado tomar partido. Ou você vai se colocar na imparcialidade, na neutralidade e decidir a partir do que é justo, do que é coerente, do que é real, do que se prova, ou você não se coloca nessa posição. Por quê? Porque é errado. E Deus está lhe vendo e você vai ser recompensado, você vai pagar por esse ato de parcialidade, quando na verdade você deveria ser imparcial. Ou para tentar favorecer alguém, né? Ou para ser mais bonzinho com um, ou por conta de outro. É melhor você não se colocar nessa situação do que você agir com parcialidade quando você deveria ser imparcial e julgar com justiça. Você vê que até no nosso poder judiciário, se o juiz ele for, ele tiver algum impedimento, ele tem que se retirar. Se é familiar, se é amigo, se teve alguma rincha com a pessoa, qualquer sinal de que ele pode ser considerado impedido, ele tem que sair do processo, ele não pode julgar. Qualquer sinal de que pode gerar uma parcialidade no julgamento, ele precisa se retirar. Do mesmo modo, é você, ainda que você exerça uma função legal mesmo, jurídica ou não, quando você se coloca para julgar algum caso, né, para resolver como árbitro alguma situação, analise os dois lados da moeda, que a gente já falou sobre isso, e se coloque de modo imparcial. Se você estiver sendo parcial, é melhor você se sair e deixar que alguém julgue e julgue com justiça, porque Deus está vendo tudo. Vamos lá, verso 27 vai dizer assim, ó, antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Olha, eu vou ler na versão NVI, que no provérbio 27 da versão NVI vai dizer assim, ó, deixa eu abrir aqui. Na NVI, o provérbio 27, ele tá falando assim. Vamos lá, ó, o 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Olha o que o provérbio está ensinando.
Prepare sua lavoura, termine o seu trabalho do céu, debaixo de céu aberto, aquilo que é a construção, pode ser. Cuide da sua lavoura, aquilo que vai gerar o sustento, ou seja, o seu trabalho. Tenha condições, condições de constituir uma família. Prepara o campo, prepara o terreno, constrói a casa, constrói as edificações, tenha estrutura financeira para então depois você constituir a sua família. E aqui vai dizer, planeje-se e prepare os campos antes de construir a sua casa. Naquela versão já diz antes de construir a sua família. Não é de qualquer modo, gente. A gente paga um preço alto quando entramos num relacionamento, juntamos as escovas de dente, né? Casamos sem planejamento. É preciso ter planejamento familiar. É preciso ter planejamento de relacionamento, né? Tá namorando pra quê? Tem propósito, né? Vai noivar, vai casar quando? Tá pronto pra casar? Tem emprego, né? Tá juntando dinheiro? Tá economizando? Planeje-se, prepare os campos, ou seja, a lavoura, prepare a terra, prepare o sustento, tenha condições de construir antes de construir uma casa. Tenha condições de manter uma família antes de constituir uma. Por quê? Porque amor, quando o dinheiro acaba, ele se coloca em risco. É uma linha muito tênua. Por quê? Porque amor é escolha, não é sentimento. A gente sabe que os efeitos da paixão duram os 2 primeiros anos, né? Depois você só vai se manter se você escolher se manter. Você só vai permanecer num relacionamento, num casamento, dentro de uma família com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, enfrentando poucas e boas, né? Passando por cima das suas vontades para ceder para o outro, né? Se aperfeiçoando, se você escolher isso. Por isso que amor não é sentimento, é escolha. Então planeje, calcule, veja o custo, se organize, mas faça o que é certo, não pule etapas, né? E às vezes a gente pula etapas e é bem difícil depois. É complicado porque eu sei que a maioria das pessoas pula etapa. Eu mesmo pulei algumas etapas e depois foi mais complicado. A gente vence, mas poderia ter sido mais fácil se tivesse feito tudo de modo organizado, né? Não é pra você ficar triste porque você pulou etapas. Não, ainda tá certo. Enquanto a vida é esperança, você tá aqui pra aprender e melhorar. Agora, quem não começou ainda, tem a oportunidade de se preparar antes, se planejar antes. Planeje, prepare o campo antes de construir sua casa, antes de constituir família, porque família é bênção de Deus, não é para causar dores. As bênçãos de Deus não acrescentam dores, ela traz paz e alegria, para depois você ficar arrependido. Ai, porque eu casei, ai, porque eu fui ter filho. Eu já vi gente falar isso, ai, porque eu fui ter filho. Por que você não se planejou, né? Por que você se deixou agir por emoção, que é aquilo que se sente no logo, de modo imediato, sem pensar, e não parou para analisar o que realmente você ia fazer? Por isso que o provérbio vai dizer, planeje antes, calcule antes, se organize antes, prepare o campo antes de construir a sua casa, de constituir a sua família. E a gente finaliza com o verso 28 e 29, que vai dizer assim, ó: não testemunhe contra o próximo sem motivo, não minta a respeito dele, e não diga, agora vou me vingar do que ele me fez, vou acertar as contas com ele. Gente, isso junta lá o que a gente falou, né? Lá em cima, de você não se alegrar com a derrota do seu inimigo, né? Daquele que você entende ser o seu inimigo. E aqui tá falando que é pra você não... Vamos lá de novo, ó. Não diga, vou me vingar do que ele me fez, agora eu acerto as contas com ele, quando você tiver a oportunidade de testemunhar em favor dele. Ainda fala assim, ó, não minta. Por quê? Porque se você tem um problema com aquela pessoa que tá precisando de você, ou você vai testemunhar sobre ela, há um grande risco de você querer aproveitar a oportunidade e trazer uma pinceladinha a mais, que não tinha nada a ver com nada, mas aquilo tá instigado em você, porque ainda tem a semente lá dentro, você não resolveu, então você vai usar aquela oportunidade para poder se vingar. E a gente sabe que a vingança não cabe a nós. Você pode se irar? Pode se irar, porque a ira é um sentimento que Deus permite o ser humano ter. Agora ele fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Do Senhor que cabe a vingança. É ele que vai se vingar, porque ele vai medir cada um e recompensar cada um conforme as suas obras. Agora, não aproveita a oportunidade.
Não aproveita a vulnerabilidade do seu inimigo para poder acertar as contas com ele. Tire isso da sua boca, tire isso da sua cabeça. Não existe acertar conta com ninguém. Quem acerta contas, quem vai prestar conta para alguém é o ser humano para com Deus. E Deus que vai acertar as contas e as obras de cada um. Ninguém acerta conta com ninguém. Então não aproveite da oportunidade para testemunhar de modo mentiroso e nem para se vingar. Acertar as contas a partir de uma circunstância de vulnerabilidade, onde você se percebe em superioridade, olha, ou você se sente melhor, olha, essa situação é favorável para mim, vou aproveitar a oportunidade e vou me vingar, vou acertar as contas. Às vezes você nem usa se vingar, mas você pensa, agora essa pessoa vai ver, agora tá precisando de mim, então você vai ver, você vai lembrar do que você fez para mim. Essa pode ser a sua fala. Você vai lembrar o que você fez. Você vai ver como a vingança é um prato que se come frio. Não é assim? Cuida. Porque não cabe a você se vingar. Eu sei que não é fácil lidar com o inimigo, com aquela pessoa que lhe feriu, que lhe machucou, que lhe magoou. Não é fácil. Mas você quer se tornar um doente igual a ela? Você quer ficar enfermo igual a ela, você quer ser perverso igual a ela, então entregue aquilo que você tem. Se você tem rosa, entregue rosas. Cada um entrega o que tem. Não se iguale ao seu inimigo, não se iguale ao perverso. Quando você se vinga, quando você espera a oportunidade para poder fazer o mesmo mal, o mal na mesma moeda, ou até além, você está se igualando. Então você não é melhor. Mas você está aqui para mudar. Estamos aqui para mudar, porque Deus trabalha com instrução para fazer com que a gente tenha vida e vida em abundância. Que você possa ir a águas mais profundas e refletir bem mais nesses provérbios e em outros, e voltar em alguns anteriores, mas que você nunca tire isso da tábua do seu coração, do seu pensamento, e traga sempre à tona quando você precisar exercer, viver aquilo que faça sentido na sua vida, as palavras certas, na hora certa. Deus abençoe você grandemente. Curte, comenta, compartilha, espalha o que é bom. Deus abençoe.